E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Sanepar. A gente vai dar uma olhada nos indicadores fundamentalistas que as ações estão apresentando. A gente vai pegar os dividendos que foram pagos nos últimos anos para a gente projetar qual seria um valor interessante para a gente cogitar, estudar e se expor às ações em uma relação de risco-retorno mais atrativa. E a gente vai pegar também os resultados de lucratividade que a empresa apresentou nos últimos anos e projetar um dividendo para o futuro. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Quando você dá o like, se inscreve, comenta, interage com o canal, o YouTube entende que o canal está te acrescentando de alguma forma e daí ele vai distribuir para mais pessoas, então fortalece aí. E comenta aqui embaixo se você já investe nas ações da Sanepar e qual preço tu considera atrativo para se expor às ações. Começando pelos indicadores fundamentalistas, a gente está aqui no Status Invest. Se você ainda não conhece ou ainda não utiliza, ele é uma ótima plataforma para tu fazer suas pré-análises de investimentos. Então o ticker da empresa é SAPRI11. Se você for comprar entre 1 a 99 ações, você precisa pôr o F na frente, o que ficaria SAPR11F. O valor atual está na casa de R$ 20,39. Quando a gente visualiza aqui o histórico no tempo, nos últimos anos, as ações trabalharam nesse valor de preço aqui de 17, 18, 19 reais, e em alguns momentos acaba chegando nesses valores próximos de 20, mas ficou nessa casa aqui entre 17 a 19 reais. Agora descendo aqui na parte dos indicadores fundamentalistas, eu gosto bastante particularmente dos indicadores que a Sanepar apresenta. Aqui na parte do dividend yield está na casa de 7,11%. Para quem já investe em empresas com esse foco de receber dividendos, sabe que de 7 para cima é bem atrativo, principalmente quando são empresas perenes que vão ter sempre essa recorrência na utilização do serviço. Então, os 7% é uma métrica bem interessante, principalmente quando une com essa parte perene, recorrência de resultados, crescimento de resultados. Então, quando você identifica todas essas variáveis e ainda tem um dividendo superior a 7, é bem interessante. Aqui na parte de preço-lucro está na casa de 5. Para quem não sabe, o preço-lucro seria o seguinte: caso a Sanepar mantivesse essas lucratividades e distribuísse todo o lucro para o acionista, em algo próximo de 5 anos você já teria o retorno do seu investimento, que seria um espaço de tempo bem reduzido. Aqui na parte de preço-valor patrimonial está de 0,68. Isso daqui significa o quê? Que caso a Sanepar tenha de patrimônio R$ 100, você estaria comprando por R$ 68, ou seja, você estaria comprando uma nota de R$ 100 por 68. Mas, é claro, é bom a gente deixar bem claro que não necessariamente por ele estar inferior a 1, quer dizer que seria um desconto. Pode ser apenas riscos e incertezas, até porque a gente tem que sempre lembrar que ela é uma ação estatal e sempre pode ter aquele dedinho, né, mudando alguma regra do jogo. Mas, de modo geral, quando a gente visualiza resultados recorrentes, resultados crescentes, toda essa perspectiva para o futuro no segmento de água e saneamento, a gente poderia considerar que essa métrica, estando em 0,68, poderia ser sim uma métrica descontada. Como a gente vai lidar sobre dividendos, então é legal a gente olhar aqui o payout. O payout é o quê? A parte do lucro que a empresa tem como hábito pagar em dividendos. Então aqui na média está em 40%, a gente consegue ver que de 2014 a 2018 ficou aqui nessa faixa de 47% e depois houve uma queda. Seria normal que essa queda se mantivesse, até porque com essas perspectivas de reinvestimentos na expansão desse segmento de água e saneamento, ela poderia reduzir essas distribuições para direcionar mais capital para potencializar essas operações e expandir, e isso não seria ruim. No curto prazo aqui, você teria um dividendo mais reduzido, porém ela estaria fazendo investimentos que iriam potencializar o resultado no futuro. Então, se você for um investidor mais de longo prazo, que tem essa perspectiva de tempo maior, poderia ser sim algo interessante, porque você iria ter um dividendo mais reduzido agora aqui no presente, porém com esses reinvestimentos gerando retorno, no futuro ela poderia ter uma lucratividade maior e aí sim o dividendo no seu bolso seria mais atrativo. A gente está aqui na DRE, para você que não sabe, a DRE é um demonstrativo contábil onde tem receitas, custos, despesas e, no final, lucratividade ou prejuízo de uma empresa. Então aqui na Sanepar eu gosto bastante também, a gente consegue ver que nos últimos 10 anos ela nunca apresentou prejuízo, mas você vê que o crescimento de receita e de lucratividade dela é uma escadinha, ou seja, isso é bem interessante e principalmente para os investidores que têm esse fluxo de tempo maior.
E agora que a gente já deu uma olhada nos indicadores, vamos pegar os dividendos que foram pagos nos últimos anos para a gente projetar aquele valor que seria interessante para cogitar estudar e talvez se expor, caso faça o seu perfil, em uma relação de risco-retorno mais atrativa. Então aqui no valor atual de 20,37, valor patrimonial por cota de 30,13. Isso daqui seria o quê? O valor total de patrimônio dividido pelo número de ações. Dividendos pagos por ano de 2017 a 2022. Aí aqui, dividendo esperado de 6%. Essa métrica é o que eu espero receber de dividendos com base nesse investimento. Poderia ser 6, 7, 8, 10, a depender do que você espera receber de dividendos com base nos seus investimentos. Essa métrica está em 6%, mas é bom a gente deixar bem claro aquela questão de expansão no segmento de água e saneamento, que poderia direcionar mais recursos para fazer esses investimentos, e daí isso potencializaria lá na frente. Então não é legal a gente só pensar no dividendo, às vezes, do curto prazo. Mas eu coloquei 6 aqui para a gente fazer algumas contas. Aí aqui a gente teria um dividendo mínimo de 0,53, dividendo máximo de 1,50, dividendo médio de 1,11. O preço estimado com base no dividendo mínimo e se guiando por esse dividendo esperado de 6%, a gente teria um preço de 8,83. Para o dividendo máximo, a gente teria um preço de 25 e para o dividendo médio, a gente teria um preço estimado de 18,47, que eu não sei se você lembra, mas eu mostrei para vocês que ao longo do tempo, a ação trabalhou por muito tempo nesses valores entre 17 a 20 reais. E aqui embaixo, na métrica de preço-valor patrimonial, com base no dividendo médio, teríamos um preço-valor patrimonial de 0,61, que é algo próximo do que está sendo trabalhado atualmente. Geralmente, eu acabo utilizando essa margem de segurança aqui, efetuando um desconto para a gente, além de ter um preço bom, poder ter um preço mais próximo de ótimo, mas aqui no caso da Sanepar, por conta daquela escadinha de receita, de lucratividade que eu mostrei para vocês, de toda essa recorrência de resultados bons que a empresa apresenta e essa perspectiva de crescimento no segmento de água e saneamento, eu não coloquei nenhuma margem de segurança porque eu considero que esse preço estimado de 18,47 já seria um preço bom barra ótimo para as ações da Sanepar. Inclusive, não é porque está aparecendo 18,47 aqui que você poderia se guiar apenas nele. Esse preço atual de 20,37 pode sim ser um ótimo preço para você também cogitar, estudar e se expor às ações. E agora a gente vai pegar os resultados de lucratividade do passado para a gente projetar um dividendo para o futuro. Então aqui mesmo esquema, valor atual de 20,37, valor de mercado de 6 bilhões 156 milhões, aí temos as lucratividades anuais de 2018 a 2022 e uma lucratividade média de 1 bilhão e 59 milhões. Essa lucratividade média, a gente faz essa média para evitar se expor a resultados ruins ou bons que aconteceram ao longo do tempo, porém que não sejam recorrentes. Então a gente faz essa média para poder fazer um cálculo aqui numa relação de risco-retorno mais interessante. Com base nesse valor de mercado atual e essa lucratividade média de 1 bilhão, teríamos um preço-lucro de 5,81, que também não seria muito diferente do valor que está sendo trabalhado atualmente. Mas a parte que é interessante é essa daqui do dividendo agora projetado. Aqui nós temos o payout de 25%, 50%, 75% e 100%. Com o payout de 25% e essa lucratividade média de 1 bilhão, teríamos um dividendo estimado de 4,30, com base em 50%, 8,61 de dividendo, com base em 75%, 12,91 e com base em 100%, ou seja, distribuindo todo o lucro que se gera, um dividendo projetado de 17%. E eu falo que essa parte é interessante, principalmente nesse caso da Sanepar, porque a gente poderia pensar naquela linha de raciocínio do seguinte: caso a empresa não estivesse fazendo investimentos e expansão de segmento, a gente poderia imaginar que, caso ela mantivesse essa lucratividade e distribuísse 50%, 75% ou 100%, ela pagaria grandes quantidades de dividendos. Então não é legal a gente olhar só para o dividendo aqui do curto prazo, porque a gente perde essa perspectiva para o futuro. Então imagina só, se essa lucratividade que ela já apresenta, se fosse distribuída a totalidade, já geraria um dividendo absurdo. Aí o que você precisa imaginar é o seguinte: se ela parasse os investimentos, ela já conseguiria gerar um dividendo bem interessante. Agora, imagina esse investimento sendo efetuado para poder potencializar esses resultados no futuro, você tem que conseguir visualizar o impacto que esse aumento em dividendos no futuro poderia gerar. Então é por isso que eu falo, não olhe apenas os resultados da empresa pensando no curto prazo. Tente visualizar como que vai ser no futuro com base nesses investimentos que ela efetua e nos projetos que ela tem em desenvolvimento.
Então, depois de tudo que a gente já viu, indicadores fundamentalistas bem interessantes e aparentemente descontados, no cálculo ali de valor, a gente conseguiu visualizar que o valor projetado como bom ou ótimo, ele é inferior ao valor atual da ação. Mas na minha opinião, caso ela faça o seu perfil, eu não deixaria de estudar e cogitar investir nela a esses preços atuais por eles estarem sendo maiores, porque tem que olhar todo esse cenário de recorrência de lucratividade, crescimento de lucratividade, igual a gente conseguiu visualizar. Aquele método é apenas uma conta para nos nortear, mas a gente tem que olhar todas essas informações para daí sim a gente conseguir ter uma melhor tomada de decisão. Então, na minha opinião, esse preço atual ainda poderia ser sim uma ótima oportunidade para você estar estudando as ações. E com base no dividendo projetado, a gente conseguiu visualizar que mesmo que ela parasse de fazer investimento, essa lucratividade média que ela é capaz de gerar já daria um ótimo investimento no seu bolso caso fosse distribuída a totalidade. Aí imagina com esses investimentos. É claro que são possibilidades de, não quer dizer que porque está investindo que trará resultados interessantes e que esses resultados irão parar no seu bolso como dividendos. É apenas uma possibilidade. Mas, olhando o cenário total, poderia sim trazer um ótimo dividendo para o futuro. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, dá essa força aí pro canal crescer. Valeu, meus queridos, e abraços!